Bem, iniciação e formação do advogado criminalista. O que significa isto? Vamos ver. Primeiramente, eu quero fazer uma homenagem, eminente doutor Durso, para o dia de amanhã. O dia de amanhã é muito importante, dia 11 de agosto. Então, vamos ver por que ele é importante, por favor. Projeção da palestra, criação dos cursos de ciências jurídicas e sociais em homenagem ao dia 11 de agosto. Iniciação e formação, aspectos do Estatuto da OAB, o advogado criminalista e a defesa do processo penal, deontologia, conceito, a importação da ética no exercício da profissão, nulidade, decadência, prescrição, preliminar e mérito, fato, versão do fato. E aqui nós nos deparamos com este monumento em homenagem aos cursos, jurídicos e sociais. Criação dos cursos jurídicos e sociais. Vocês, às vezes, acho que alguém aqui deve pensar, mas, puxa, por que ele trouxe este texto? É um texto importante. Eu acho que todo advogado, todo aquele que se projeta na profissão, mesmo no estudante, deve ler este texto. Porque é aqui, nesse momento, que começou a vontade de ser advogado e ser bacharel em Direito. Vamos ver. Cria 2 cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, um na cidade de São Paulo e outro na de Olinda. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou, e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º, criar-se-ão 2 cursos de ciências jurídicas e sociais, um na cidade de São Paulo e outro na de Olinda. E neles, no espaço de 5 anos, e em 9 cadeiras, se ensinarão as matérias seguintes. Primeiro ano, eu quero que vocês observem as exigências daquela época. Eram exigências que hoje nós estamos um pouco distanciados. As pessoas, aqueles interessados em percorrer o caminho da advocacia, eles deviam ter uma cultura anterior àquela que eles iriam aprender. Então, vejam. Primeiro ano, cadeira, Direito Natural, Público, Análise de Constituição do Império, Direito das Gentes e Diplomacia. Segundo ano, primeira cadeira, continuação das matérias do ano antecedente. Segunda cadeira, Direito Público Eclesiástico. Terceiro ano, primeira cadeira, Direito Pátrio Civil. Segunda cadeira, Direito Criminal com a teoria do processo criminal. Quarto ano, primeira cadeira, continuação do Direito Pátrio Civil. Segunda cadeira, Direito Mercantil e Marítimo. Quinto ano, primeira cadeira, Economia Política. Segunda cadeira, Teoria e Prática do Processo, adotado pelas leis do Império. Artigo 2º. Para a regência destas cadeiras, o governo nomeará novos lentes proprietários e 5 substitutos. Artigo 3º. Os lentes proprietários vencerão o ordenado que tiverem os desembargadores das relações. Aqui eu faço um pequeno parênteses para dizer o seguinte: naquela época, os desembargadores eram importados de Portugal, porque lá era o Tribunal das Relações. O Tribunal das Relações, que se iniciou aqui no Brasil também como Tribunal das Relações. E os desembargadores eram importados de lá para os assuntos dos julgamentos. Continuando. E gozarão das mesmas honras, poderão jubilar-se com o ordenado inteiro fim dos 20 anos de serviço. Artigo 4º. Cada um dos lentes substitutos vencerá o ordenado atual de R$800 mil. Artigo 5º. Haverá um secretário cujo ofício será encarregado a um dos lentes substitutos com a gratificação mensal de R$20 mil. Artigo 6º. Haverá um porteiro com o ordenado de R$400 mil anuais e para o serviço haverão
os mais empregados que se julgarem necessários. Artigo 7º, os lentes farão a escolha dos compêndios da sua profissão e os arranjarão, não existindo já feitos, contanto que as doutrinas estejam de acordo com o sistema jurado pela nação. Estes compêndios, depois de aprovados pela congregação, servirão inteiramente, submetendo-se, porém, à aprovação da Assembleia Geral, e o governo os fará imprimir e fornecer às escolas, competindo aos seus autores o privilégio exclusivo da obra por 10 anos. Significa que os próprios lentes professores é que elaboravam a matéria que deveria ser dada. Artigo 8º, os estudantes que... Olha só, eu peço a vocês a gentileza de observarem bem esta exigência. Os estudantes que se quiserem matricular nos cursos jurídicos devem apresentar as certidões de idade porque mostrem ter de 15 anos completos e de aprovação, vejam, língua francesa, gramática latina, retórica, filosofia racional e moral e geometria. Aos 15 anos de idade, aquele que queria fazer, vamos chamar aqui entre nós, vestibular, não é? Se propor ao vestibular, ele deveria ter este manancial de conhecimento. É um manancial de conhecimento. Imagine, obrigatoriamente, a língua francesa, a gramática latina, porque naquela época nós estudávamos latim. Nós, não, eu não sou daquela época, mas eu na minha época, eu estudava latim. Conhecíamos latim. Bem, continuando. Artigo 9º. Os que frequentarem os 5 anos de qualquer dos cursos com aprovação conseguirão o grau de bacharéis formados. Haverá também o grau de doutor, que será conferido àqueles que se habilitarem com os requisitos que se especificarem nos estatutos que devem formar-se, e só os que obtiverem poderão ser escolhidos para lentes. Artigo 10. Os estatutos do Visconde de Cachoeira ficarão regulando por hora naquilo em que forem aplicáveis. E se não opuserem à presente lei, a congregação dos lentes formará quanto antes os estatutos completos que serão submetidos à deliberação da Assembleia. O governo criará nas cidades de São Paulo e Olinda as cadeiras necessárias para os estudos preparatórios declarados no artigo 8º. Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios do Império a faça imprimir, publicar e correr, dada no Palácio do Rio de Janeiro, aos 11 dias do mês de agosto de 1827. Sexto, da independência e do Império. Assinado, imperador com aquela rúbrica e guarda. Eu sei que vocês conheciam esta lei, mas eu trouxe para fazer uma homenagem ao dia 11 de agosto e transmiti-la a vocês e dizer, e vocês vão ver mais tarde, o porquê que eu trouxe, pelo fato de nós ingressarmos no momento da iniciação. Por favor. Bem, iniciação e formação. Cada ser humano possui faculdades latentes para adquirir conhecimentos, além daqueles estacionados no patamar requerido da vida. Os que têm conhecimento mais avançado não se admiram de maneira alguma, já que experimentaram o desenvolvimento de certas forças do ensino espiritual necessário para o enfrentamento dos mistérios e segredos das iniciações correspondentes à assunção dos graus elevados, sempre observada a ética. Senhoras e senhores, doutores, doutoras, alunos de faculdades, aqueles que, afinal de contas, vieram também por curiosidade para assistir uma palestra. A iniciação. O que significa a iniciação? Todos nós temos um momento de iniciação, quer no curso do bacharelado, no curso de ciências sociais, quer na vida
em comum. Todos têm esse momento. E esse momento é muito difícil. Ele é muito difícil, porque nós não temos a intimidade daquilo que nós vamos presenciar. Eu digo não temos a intimidade daquilo que nós vamos presenciar, porque tudo é novo. Tudo é novo, novo, novo. Vocês se lembram, aqueles que, os advogados, ou mesmo os estudantes, o primeiro dia de faculdade, é uma euforia, mas é também uma perspectiva daquilo que vai se encontrar, dos professores, a matéria, é tudo novo. Então, a iniciação começa aí. Então, nós temos que nos preparar para esta iniciação. E essa iniciação, ela tem o alongamento, se for na faculdade de Direito, até o 5º ano. E até o 5º ano nós vamos ter a presença dos nossos professores, que vão nos ilustrar a matéria, cada um deles, e nós vamos absorver ou não, porque nós não estamos preparados para absorver as matérias que estão sendo discutidas no currículo das faculdades. Por que nós não estamos preparados? Vocês viram que eu trouxe uma lei, uma lei do Império, não é? Criando os cursos jurídicos e sociais. E vocês perceberam muito bem as exigências. Aos 15 anos, as pessoas deveriam ser já interessadas e conscientes das matérias que vocês viram aqui. Então, percebam o porquê. Aquela época se preocupavam muito mais com as pessoas. Hoje, lamentavelmente, não há essa preocupação. Hoje, lamentavelmente, nós somos jogados, não é, na vida estudantil. Isto é uma injustiça muito grande, porque nós somos seres humanos que merecemos uma atenção, não é? Uma atenção diferenciada. Bem, aqui está mais ou menos um aspecto da iniciação. E a formação? Vamos lá na formação. Opa, você já foi embora para isso? Não, pelo amor de Deus. E a formação? Vamos ver a formação aqui. Isso. O que eu quero passar para vocês no tocante à formação, é uma sedimentação segura daquilo que nós vamos enfrentar na vida. Porque todos nós temos que nos preparar para o enfrentamento daquilo que vem, que é o desconhecido. Todos. Então, vejam, eu coloquei aqui, quem procura o conhecimento superior terá de desenvolver em si a disposição devocional, censurar suas próprias fraquezas, privar-se do vício, das tentações do descanso espiritual e começar a assimilar a devoção em sua vida mental. É de Rudolf Steiner. Mas fui procurar em Buda, não é, alguma coisa importante para trazer nesse momento. Percepção correta, pensamento correto, fala correta, comportamento correto, meio de vida correto, empenho correto, atenção correta e concentração espiritual correta. Por que eu trouxe isto? Porque é no passado que nós vamos buscar, não é, elementos de sustentabilidade para a vida de hoje. Doutores, doutoras, senhoras e senhores, alunos e alunas, a nossa vida hoje está conturbada. Ninguém pode se distanciar desta realidade. Então, nós temos que procurar, cada um tem que procurar, não é, organizar a sua vida, para chegar a um ponto não de coalizão, não, um ponto de paz, e procurar estabelecer em nós um conhecimento. Por favor. Conhecimento. Coloquei o ponto de interrogação. Eu vou ser muito sincero a vocês, com todos os anos que tenho de
vida profissional. Eu fui advogado criminalista com muita honra. Ingressei pelo 5º Constitucional na magistratura, pertenci ao grande e saudoso Tribunal de Alçada Criminal, com muita honra, e depois, então, fui promovido para o Tribunal de Justiça como desembargador. Em toda essa trajetória, eu procurei me aprumar no conhecimento. O conhecimento para poder o quê? Para poder transmitir aquilo que os magistrados transmitem, a segurança de um resultado, de uma decisão correta. Eu sempre digo que os poderes divididos, legislativo, executivo e judiciário, deles, o que eu mais tenho, e lhes digo, confiabilidade, é o poder judiciário. Por que o poder judiciário, que é confiável? Porque o poder judiciário, os advogados que estão aqui, eles me entendem muito bem, ele deve ser provocado levando o direito do seu cliente, para que, então, busquem uma solução. E o Poder Judiciário é o único que devolve dá essa resposta. É o único que dá a resposta. Muito bem. Bom, me deu a resposta, mas é negativa. E daí? Você tem outros caminhos a percorrer até chegar a um ponto em que você acha que o direito do seu cliente é o direito certo. Mas, às vezes, não é. Então, o advogado luta com isso interiormente, e eu sei que luta, porque, às vezes, ele pega uma causa indigesta. Uma causa indigesta onde essa causa indigesta vai no final, detonar no nada. Vai desaguar no nada. Por quê? Porque o direito não era o certo. Então, como eu disse, o Poder Judiciário, ele dá a resposta, positiva ou negativa, mas dá. Bem, então, continuando, o conhecimento. Qual pode ser o sucesso, qual é o sucesso do decorrer do exercício profissional? Eu coloquei esse tema, estudar, estudar, estudar. Estudar, estudar, estudar. Estudar, estudar, estudar. Estudar, 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 etc, etc, etc. Os senhores vão te perguntar para vocês mesmos, ou mesmo para mim, mas por que estudar, estudar, estudar? Porque é o único meio que nós conseguimos fazer com que teremos a consistência de uma resposta à altura a um magistrado, a um membro do Ministério Público, no processo penal. Se vocês não estiverem preparados para isto, se vocês não estiverem preparadíssimos para isto, tenho certeza absoluta, e já vi muitas vezes, advogados saírem do fórum criminal, da sala de julgamento, com a cabeça baixa. Não. A advocacia, doutores e doutoras, é uma classe nobre. Sem a advocacia não há justiça. Sem o advogado na participação do tripé da justiça, não há justiça. O advogado, ele tem que participar sempre, porque é ele que conduz a justiça, da maneira como ele projeta para o seu cliente. Então, eu vejo dessa forma. Agora, como é que nós vamos alcançar esta determinação, esta perseverança e esta fé? De que forma? Através do conhecimento.
Vamos lá, por gentileza. Qual é o primeiro conhecimento que um advogado deve ter ao sair, ao se despedir da farra de 5 anos? Me perdoe. Eu fui estudante de Direito também, sei. Eu fui presidente e diretor acadêmico, e sei. É farra, gente. O aluno estudou muito para ingressar na faculdade e ingressou. Agora, os anos que passou lá, não aprendeu nada. Não aprendeu absolutamente nada. Bom, eu tive um professor, meu professor foi André Franco Montoro, poxa, excelente professor, e a gente procurava saber tudo, tirar tudo dele, mas as coisas ficavam mais ou menos no ar. Mas nós estudávamos, aprendíamos. Hoje, as faculdades estão muito deficitárias. Então, por isso que eu coloquei a farra, né, que começa no primeiro ano e vai até o 5º. Se despede e aí começa a vida. No final da minha locução, vocês vão observar o porquê que eu estou dizendo isso. Eu trouxe uma surpresa para vocês, que vocês vão se deliciar e vão entender a vida. Eu não vim aqui para pregar, absolutamente. Eu vim aqui para auxiliar vocês. Por isso que esse tema eu acho importante. Eu tenho já um livro dele, já está na 4ª edição, e graças a Deus a gente tem tido um retorno muito bom. Não financeiro, mas um retorno intelectual. Então, gente, eu vim aqui para isso, para dizer a vocês a verdade, que a verdade nós não vamos falar uma mentira que se transforma em verdade, como hoje acontece por aí. Geralmente se projeta uma mentira, essa mentira então se transforma em verdade pela persistência da política exercida, e aí é que a coisa, aí é que a sociedade perde. Não vim para isso, eu vim para falar a verdade. E a minha experiência também. Muito bem. Eu coloquei aqui alguns... eu coloquei o artigo 7º, que são os direitos do advogado. E eu coloquei alguma coisa para dizer a vocês, não vou falar todo ele, mas eu marquei, como se fala no Facebook, né? O Facebook é assim. Estou marcando a sua foto, estou marcando isso, não é verdade? Então, eu estou marcando alguns aspectos do artigo 7º. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativos ao exercício da advocacia. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Pode passar. Só os marcados. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos, que separam a parte reservada aos magistrados, ingressar livremente. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça e serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independente da presença de seus titulares. Pode passar. Usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influem no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Vou fazer uma observação nesse tópico, porque aqui tem muitos advogados, não é? Bastante advogados. Muito bem. Os advogados já estão acostumados, por exemplo, a frequentar o Tribunal de Justiça e assistir os julgamentos de conformidade com o interesse daqueles do cliente de vocês. Muito bem. Vocês têm
condições. Os advogados têm condições, porque aqui diz, livremente. E esta é uma lei federal, gente. É uma lei federal. Se por acaso um magistrado, no caso do Tribunal de Justiça, segundo grau, colegiado, disser alguma coisa que não condiz com aquilo que, afinal de contas, deve ser observado, ou qualquer outro absurdo que não tem nada a ver com o processo, os senhores e as senhoras advogadas, ou mesmo os alunos, já fiquem sabendo disto. Os senhores podem levantar e dizer, pela ordem. Significa que, pela ordem, o presidente da Câmara deve, sim, senhor, sim, senhora, perguntar e dar a palavra a vocês. Deve, por obrigação, por quê? O Estatuto da Ordem dos Advogados diz, e esta é uma lei federal, e esta lei deve ser observada. Então, vocês já, por isso que eu digo, nós temos que estudar. Conhecimento. O conhecimento nunca vai fazer que um nobre advogado saia do gabinete de um magistrado. Nunca. Nunca. Porque a sustentabilidade da argumentação está no conhecimento da matéria. Por exemplo, ninguém estuda o regimento interno dos tribunais de justiça, da Câmara, das Assembleias, ninguém estuda. Devem estudar, principalmente no Tribunal de Justiça, já que são advogados. Muito bem, vamos lá. Por favor. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juiz ou tribunal ou autoridade contra inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Quantas e quantas vezes os nobres advogados que foram a uma delegacia de polícia querer ver um inquérito policial, e aí, então, a pessoa que os atende diz, o delegado não está e eu não posso mostrar o inquérito para vocês. Quantas e quantas vezes? Eu estou olhando para vocês, vocês não falaram, não se expressaram, mas tenho certeza que alguma vez aconteceu isso com vocês. Hã? Muito, obrigado. Muitas vezes, mas não pode acontecer. Por quê? Ah, não, mas eu posso ir preso. Não vai preso. E se for preso, a ordem vai lá buscar. Nós temos que começar a entender que os direitos devem ser sustentados e colocados à frente do autoritarismo das autoridades constituídas. Um minutinho depois, calma. O autoritarismo das autoridades constituídas. Quando a gente passa dos 70 anos, a gente pode falar à vontade. Eu sempre falei a verdade, mas agora eu falo mais. Eu falo mais porque eu sou um homem correto, um homem que trabalhou durante muito tempo na vida, e o meu ideal é uma sociedade boa, uma sociedade completa e uma sociedade feliz, com o retorno dos impostos que nós pagamos e não com os buracos que nós temos nas ruas e com essa deficiência, né, de retorno àquilo que nós fazemos. Bem, continuando. Examinar em qualquer repartição policial, aí que está, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento em que ainda conclusos, a autoridade podendo copiar peças e tomar apontamentos. Olha aqui. Isso é uma ordem da lei. A lei deu uma ordem aqui.
E a autoridade constituída deve cumprir. Nós não podemos mais suportar, não é, a vontade daqueles que não querem nos atender. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Vocês têm direito. Aí vem o escrevente, o escrivão, e diz, olha, o senhor não tem procuração, o senhor não vai retirar, o senhor não vai copiar, não vai fazer nada. Falo, não, mas espera um pouquinho, eu tenho a ordem. Por que eu venho aqui conversar com vocês, eu trazendo esta lei? Eu conheço essa lei. Eu conheço bem essa lei. Conheço a lei do meu tribunal, que é o regimento interno. E se eu não conhecesse, eu não poderia falar as coisas que eu estou falando. Conheço a Constituição. Eu tenho conhecimento. Por isso que eu venho falar assim. E eu sei que é público, porque o nosso querido presidente da comissão, do departamento, irá publicitar isso, esta conferência, esta palestra, essa conversa, vamos dizer assim, no site da Ordem. Eu sei disso. E a gente tem que falar. Muito bem, continuando. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. O desagravo é muito importante e deve ser público. E convidar aquele que o ofendeu. Se for um juiz de direito, convidar o juiz. Convidar o juiz para vir, olha, nós vamos desagravar, e Vossa Excelência está convidado a ouvir o desagravo. Se for um delegado de polícia, é a mesma coisa. Usar os símbolos privativos da profissão do advogado é uma honra. Recusar-se a depor como testemunha em processo do qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Às vezes você é convocado a testemunhar num processo em que você já tem conhecimento, funcionou. Então, vocês podem muito bem ficarem tranquilos que vocês não têm que falar absolutamente nada, porque a lei é clara, ela diz para vocês não falarem nada. Mas, muito bem. O advogado criminalista e a defesa no processo penal. Bom, ficou claro aqui que, através do conhecimento, é que nós podemos chegar a um lugar, ao sol. Nós podemos conversar, discutir no mesmo sentido, na mesma altura, com aquele que nos atende, com as autoridades. Muito bem. Deontologia. A deontologia tem sua formação semântica originária do grego deontos e logos, significando, respectivamente, o que é obrigatório, necessário e estudo. Aparece o estudo novamente, hein? Aparece o estudo. Esta ciência tem por objetivo desvendar os pressupostos inseridos nas normas de conduta social pertencente a todas as fontes das quais emanam, ou seja, religião, moral, ética, direito e costume. Ética. Estudos dos juízos de apreciação referentes à conduta humana do ponto de vista do bem e do mal, significa também o conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. O que eu quero dizer com isso? A ética deve ser preservada. A ética, ser honesto é um dever, por isso nós não podemos nos gabar de sermos honestos, não. Porque é um dever, o cidadão tem que ser honesto. Mas a ética, ela é importante, é não atropelar no processo penal, é fazer com que o adversário, ser leal com o adversário, o ex-adverso, que é o outro advogado, e ser leal com a justiça. Nós não podemos bater a carteira da justiça por um interesse de um cliente. O cliente passa, gente. O cliente passa. Mas eu preciso absolver esse cliente. Não, o advogado não precisa absolver coisíssima nenhuma. O advogado ele tem que minimizar a situação daquela pessoa que cometeu um crime grave, que cometeu um crime hediondo.
Imagine você, por exemplo, é contratado por alguém que cometeu um estupro. Estupro. Você tem obrigação de buscar a absolvição dele, a não ser, óbvio, que as peças processuais compostas nestes autos indicam que ele deve ser absolvido porque não praticou a ação. Inclusive, aquela parte agora, com a modificação do Código, do artigo 386 do Código de Processo Penal, que é o inciso 4º, que beneficia bastante a defesa. Então, aí sim. Mas, por exemplo, buscar uma diminuição de pena, ótimo, tem que fazer. É obrigação do advogado. É, inclusive, a lealdade com o seu cliente. A lealdade, ela aparece em todos os lugares, que é a ética também. Mas nunca o advogado deve prometer que vai absolver o seu cliente. Ah, eu vou te absolver. Mentira. Não vai absolver, não. Porque se há provas circunstanciais de que aquele infrator cometeu, se há provas circunstanciais, deixe de lado. A não ser que aconteça aquilo que eu vou falar daqui a pouquinho, logo agora. Por favor. Personalidade. Bom, essa personalidade, nós temos que ter a personalidade, uma educação desde criança, às vezes, é transformada porque os pais ignorantes, né? Os pais ignorantes, o filho começa a escrever com a mão esquerda, então ele diz o seguinte: meu filho está escrevendo com a mão esquerda. Meu Deus do céu, eu tenho uma filha que é canhota. Eu digo, olha que maravilha. Né? Mas isto funciona futuramente, porque ele é obrigado a escrever com a mão direita por influência dos pais. Isso não é bom. Então, a ignorância deve ser afastada do nosso lema aqui. Deixemos a ignorância de lado e vamos para a razão. E a razão é aquela que melhor se adapta à nossa atualidade. Vamos lá. Muita atenção agora. É dever do advogado, é aqui que eu chamei a atenção para vocês. É dever do advogado criminalista, quando compulsar os autos pela primeira vez, verificar, em primeiro lugar, nulidade. Vocês assistiram esse grande advogado que se manifestou oralmente no Supremo Tribunal Federal em defesa de seu cliente no mensalão? Vocês assistiram, por acaso? É o ex-ministro. Alguns gostam dele, alguns não gostam dele. Eu tenho uma apreciação por ele incomensurável, porque é um homem culto, um homem inteligente, um homem preparadíssimo, conhece a matéria. Sabe o que ele disse para o presidente do Supremo Tribunal Federal no momento da sustentação? Ele disse o seguinte: já avisou. Ele já avisou, olha só, a perspicácia deste homem, que devemos tirar o chapéu para ele. Olha a perspicácia desse homem. Presidente, aqui tem uma nulidade, uma nulidade. Não é uma nulidade comum, é uma fenda, é uma cratera. Então, eu peço a vossas excelências que observem isso. Ele não falou onde estava, mas ele disse que tinha. Isso é importante. Então, nulidade em primeiro lugar. Porque a nulidade, que está no 563 do Código de Processo Penal, ela é absoluta, não é? Absoluta, ou então ela pode ser também, de outra parte, ela pode ser sanada. Mas vamos ver mais. A decadência e a prescrição. Vamos ver o que fala da nulidade, doutor, por gentileza. Nulidade, a doutrina processual penal diverge, mas eu vou dizer aquilo que mais interessa. Na verdade, a divergência é apenas aparente, sendo a nulidade sob um aspecto, vício sob outro, sanção podendo ser definida como a inobservância das exigências legais ou uma falha ou imperfeição que invalida ou pode invalidar o ato processual ou todo o processo. Aqui, vide artigo 563 e seguintes do Código de Processo Penal.
Decadência é a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua eficácia foi de origem subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo prefixado e esse se esgotou sem que o exercício se tivesse verificado. É a morte da relação jurídica pela falta de exercício em tempo prefixado. O sujeito titular do direito não utilizou seu poder de ação dentro do lapso de tempo estabelecido em seu favor. A Lei 9.099, ela tem uma decadência lá de 30 dias, mas agora ela foi superada, é aquela de 60 dias, que não deve ser, de 180 dias, aliás, de 6 meses, né, que não deve ser contada por mês. Ela deve ser contada, doutoras e doutoras, pelo artigo 10 da parte geral do Código Penal, por dia, cada dia. O primeiro dia, o segundo dia, o primeiro dia entra no cômputo da contagem de tempo. Então, é assim que se conta a decadência. No primeiro dia, artigo 10, leiam o artigo 10 da parte geral do Código Penal. Vamos lá. A prescrição é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. É isto. O Estado perde o direito de ver satisfeitos seus objetivos. Em face, a legislação tem como fundamento o decurso de tempo, o desinteresse estatal em apurar fato ocorrido há anos ou punir o seu autor. A correção do condenado decorrente do lapso temporal sem reiteração criminosa. É a negligência da autoridade como castigo à sua inércia no exercício de sua função. Então, vejam, esses 3 aspectos que eu coloquei, nulidade, decadência e prescrição, eles são importantíssimos. É aquilo que eu proponho aos meus queridos amigos que estão aqui neste seleto auditório, que se proponham a fazer logo que compulsar os autos. Procurar estas vantagens para a defesa. Eu não estou falando agora do mérito, eu não estou dizendo mérito nem nada. Isso aqui deve ser, inclusive, proposto em preliminar e não no mérito. Muito bem. Preliminar e mérito, como eu estou dizendo, esta fase da preliminar, ela sustenta exatamente algo que pode acontecer, como a nulidade, a decadência e a prescrição. Muito bem. O mérito. O mérito, nós temos um fato. Esse fato é conhecido desde o inquérito policial. Hoje nós, aqui no Fórum Criminal, os magistrados trabalham até 10 horas da noite, porque há uma audiência una, né? Então, é obrigatória, porque está lá no Código de Processo Penal. Então, o fato. O advogado com sensibilidade bastante avançada, o que ele faz? Ele vai verificar este fato. Se ele pode minimizar a situação do acusado, eu não chamo de réu, eu chamo de acusado, porque réu é quando é definitivo, é transitado em julgado, aí então ele é réu, mas por enquanto não transitado em julgado, a sentença penal condenatória, nós temos que chamá-lo de acusado, em todas as instâncias, primeira, segunda, terceira e quarta. Por que primeira, segunda, terceira e quarta? Primeira instância, segunda instância, todas estão dentro do duplo grau de jurisdição. Primeira, segunda instâncias nós temos nos estados, aqui no Brasil, por exemplo, primeira instância é esta aqui, no Fórum Criminal da Barra Funda. Segunda instância, no Tribunal de Justiça. Terceira instância, Superior Tribunal de Justiça. Quarta instância, Supremo Tribunal Federal. Todos são duplo grau de jurisdição, mas nós temos que separar as instâncias. Muito bem. Versão do fato. Nós temos o fato, que é aquele mostrado pelo Ministério Público. Mas, às vezes, o Ministério Público exagera um pouco sobre esse fato. Então, nós temos aqui conseguir, como eu disse, diminuir a responsabilidade criminal daquele que nos contratou. Então, o que fazemos? Nós damos a ele a autorização para que se dê uma versão do fato. Versão do fato
não diferenciado daquela, talvez, mas se houver possibilidade, se houve um engano do Ministério Público, então nós temos a obrigação de municiar o acusado, não é, nesse sentido. Muito bem. Lei 11.343, artigo 55. O artigo 55 é muito longo, mas por gentileza, coloque ele. A oportunidade do oferecimento da defesa prévia. Isso já está comum, isso já está obrigatório. Por quê? O artigo 514 do Código de Processo Penal é aquele, então, que dá direito apenas ao funcionário público, não é? Então, o funcionário público, antes de ser processado, ele tem o privilégio, não é, de propor a defesa prévia, uma defesa prévia, e ele tem 15 dias para isso lá, aqui é 10 dias, não é? Isso se generalizou, porque o juiz de primeiro grau de jurisdição, ele é obrigado, antes de receber a denúncia, a denúncia já chegou, mas antes de recebê-la, ele deve, sim, determinar a notificação para que o acusado se defenda daquelas acusações do Ministério Público. Então, isto é um fato importantíssimo que vocês devem observar. E não podem transigir. Vamos lá. Então, aqui tem todos, vocês conhecem a lei está na Lei 11.343, né, e é fácil de localizar. Eu só trouxe apenas para ilustrar. Muito bem. Tudo que eu falei tem um motivo. Nós não podemos deixar de lado a indolência. Se nós somos profissionais do direito, a indolência, ela não pode permanecer no nosso campo, na nossa câmara interior. Câmara interior, eu quero dizer, aquela em que nós raciocinamos, pensamos e trabalhamos. Então, vejam, senhoras e senhores, doutores e doutoras, nós trabalhamos na vida, se queremos vencer. Chegou outro dia um aluno para mim e disse: professor, eu não vou prestar concurso para a magistratura porque é muito difícil. Falei: então você não deve prestar mesmo, porque a sua cabeça já decidiu, a sua mente já decidiu. Aí eu tentei demovê-lo dessa decisão e expliquei algumas coisas para ele. E falei sobre fé, perseverança e determinação. Doutores e doutoras, todos nós sabemos que hoje em dia nós temos que trabalhar em 2 lugares para nós podermos viver, sobreviver, não é? E pagar os estudos dos nossos filhos, dos nossos, e também dar de comer a nossa família. Porque hoje o Brasil passa por uma situação bastante difícil. Nós temos como governantes pessoas que, afinal de contas, só querem o bem deles, não o do povo, não a da sociedade. A sociedade está apartada, e levada à última instância. A sociedade brasileira ainda não enxergou essa máxima, mas tem que enxergar. E nós temos que mudar. E vocês, jovens, que são advogados, têm a obrigação de mudar tudo isto. Porque a sociedade brasileira é boa e ela está influenciada por maus elementos. Pessoas que saem do Brasil vão levar dinheiro para outros países. O nosso dinheiro, o nosso esforço para outros países não está certo. Eu digo isto porque é o que está acontecendo. Se alguém quiser ter alguma noção um pouquinho mais definida das coisas que, afinal de contas, eu coloco, eu tenho o meu site. Meu site está lá. Logo no início, não sei se vocês marcaram o meu site. Por favor, visitem o meu site. Tem coisas boas lá. Coisas boas, sim. Muito bem. Então, esse grande homem, Albert Einstein, que faleceu em 1955, e eu, infelizmente,
não pude dar a mão a ele, porque só tinha 20 anos, e eu estava longe dele. Eu acho que esse homem é um dos grandes homens que passou por esse planeta. Ele diz: Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Entenderam a filosofia desse homem? Fazer ou não fazer só depende da nossa vontade e perseverança. Se nós ficarmos assistindo a transloucada Nina da novela das 8, nós não vamos fazer nada, meu Deus do céu, porque nós sabemos que tudo é aquela imagem, aquilo é televisão, aquilo é irreal. Aquilo é totalmente irreal. A nossa vida é real. O nosso procedimento é real. O nosso interesse para chegar a algum lugar é real. A televisão não é real, gente. Aquilo tudo é um amontoado de besteira. De besteira que a sociedade não tem. Então, aquilo é fruto de um sonho, de uma imagem colocada na cabeça de uma pessoa que quer, talvez, ser lembrada por um momento, e um momento infeliz, na minha visão. Vamos lá. Bem, eu estou finalizando, não quero cansá-los mais. Aqui estão alguns conselhos que Bill Gates recentemente ditou em uma conferência em uma escola secundária sobre 11 coisas que estudantes não aprenderiam na escola. É aquilo que eu falei no início. Ele falou sobre a política educacional de vida fácil para as crianças que têm criado uma geração sem conceito da realidade e como essa política tem levado as pessoas a falharem em suas vidas posteriores à escola. Muito conciso, todos esperavam que ele fosse fazer um discurso de 1 hora ou mais, e ele falou por menos de 5 minutos, foi aplaudido por 10, sem parar, agradeceu e foi embora em seu helicóptero a jato. Regra número 1. A vida não é fácil, acostume-se com isso. Regra número 2. O mundo não está preocupado com a sua autoestima. O mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele antes de sentir-se bem com você mesmo. Você não ganhará 20 mil por mês assim que sair da escola. Você não será vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição antes que você tenha conseguido comprar seu próprio carro e telefone. Regra número 4. Se você acha seu professor rude, espere até ter um chefe. Ele não terá pena de você. Vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente para isso. Eles chamam de oportunidade. Número 6. Se você fracassar, não é culpa de seus pais. Então, não lamente seus erros, aprenda com eles. Regra número 7. Antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora. Eles só ficaram assim por pagar as suas contas, lavar as suas roupas e ouvir você dizer que eles são ridículos. Então, antes de salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar os erros da geração dos seus pais, tente limpar o seu próprio quarto. Sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores. Mas a vida não é assim. Em algumas escolas, você não repete mais de ano e tem quantas chances precisar até acertar. Isto não se parece com absolutamente nada da vida real. Se pisar na bola, está despedido. Rua, faça certo da primeira vez. Regra número 9. A vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre os verões livres e pouco provável que outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas no fim de cada período. Regra número 10. Televisão não é vida real.
que eu disse aqui. Na vida real, as pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar. Regra número 11, seja legal com os CDFs, aqueles estudantes que os demais julgam que são os babacas. Existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar para eles. Portanto, os respeite. Bill Gates, dono da maior fortuna pessoal do mundo e da Microsoft, a única empresa que enfrentou e venceu a Big Blue IBM desde a sua fundação em meados de 1900. A empresa que construiu o primeiro cérebro eletrônico computador do mundo. Muito bem, vamos agora ouvir aí, dar um ticket mais. Existem apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres e a outra é que tudo é um milagre. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Essa é a fonte de toda a arte e ciências verdadeiras. Muito bem, todos aqui assistiram o filme Perfume de Mulher? Não? Não assistiram? Ah, então assistam, por gentileza. É deslumbrante. Eu vou então me adiantar. Opa, você colocou? Bom, no filme há uma cena importantíssima, que é essa que eu vou mostrar. O que aconteceu? Volte aí, por favor. Porque, olha, no filme Perfume de Mulher há uma cena inesquecível. Vamos lá. Em que um personagem cego, vivido por Al Pacino, tira uma moça para dançar e ela responde em poucos minutos. Vamos lá. Mas aí diz o Al Pacino, que é o personagem desse filme, mas em um momento se vive uma vida. Olha aí, responde ele. E esta pequena cena é o momento mais bonito do filme. É que demora um pouquinho porque as letras são sobrepostas, né? Vamos lá. Algumas pessoas vivem correndo atrás do tempo, mas parece que que só o alcançam quando morrem infartados, ou algo assim. Para outros, o tempo demora a passar. Ficam ansiosos com o futuro e se esquecem de viver o presente, que é o único tempo que existe. O único tempo que existe é o presente. Este presente que nós estamos vivendo aqui, vocês sentados aí me ouvindo e eu falando, é um momento que nunca mais vai se repetir exatamente com os mesmos gestos, com as mesmas palavras, a não ser gravadas. Por exemplo, esse gesto que eu fiz jamais será feito novamente. Ficará na imagem, mas jamais será feito novamente. Então, essa é a física quântica. O que você vê? O tempo todo o mundo tem, por igual. Ninguém tem mais nem menos que 24 horas por dia. A diferença é o que cada um faz do seu tempo. Por favor. Precisamos saber aproveitar cada momento. Porque, como diz John Lennon, a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro. A vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro. Pense nisso. Muito bem. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade que eu tive de vir aqui e falar essas coisas para vocês. E eu vou para casa hoje bastante feliz, porque eu pude, penso, colaborar com alguma coisa da vida. Eu trouxe de uma forma sincera, com ética, aquilo que eu penso e aquilo que deve ser feito. Agora, uns vão me criticar e outros vão me aplaudir. Mas aqueles que criticarem, penso eu, que depois de refletirem
sobre o que ouviram e entenderem que quem trata do sucesso somos nós mesmos, aí então eles vão dizer: poxa, aquele cara tem razão. Os outros que me entenderam, eu agradeço bastante. Então, mais uma vez, eu peço a vocês que me perdoem se por acaso eu exagerei e agradeço mais uma vez. Muito obrigado.